Aleluia, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia. Nós estamos alertando vocês em todo momento pelas nossas redes sociais. Fique atento aos nossos recados, porque muitas coisas estão sendo alteradas na semana. Nós temos feito os nossos planos, nós temos feito os nossos projetos, mas nós estamos submissos aos nossos governantes que estão fazendo o que eles entendem ser o correto, o melhor, e nós como igreja nos submetemos, nós como igreja obedecemos, nós como igreja estaremos direcionando vocês desta forma. Os governantes estarão orientando e nós informando pelas redes sociais. Você deve ficar perto, você deve ficar atento. Se você não participa do grupo da igreja, nós temos um grupo, você que é membro da comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu, nós temos um grupo de pessoas na internet, de WhatsApp, onde nós informamos. A pastora Zenaida é a pessoa que está adicionando os membros. Se você é membro e ainda não está adicionado, procure a pastora. Peça para ela adicionar você e você será informado de tudo o que nós estamos pretendendo fazer ao longo das semanas. Hoje eu quero ler com você um texto conhecido de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, um texto que nós já aprendemos e muitos de nós já sabem de memória. E a palavra do nosso Deus, ela está sempre se renovando, e muitas vezes, embora estejamos no mesmo texto, nós cavamos um pouco mais fundo. É o mesmo texto, mas nós colocamos uma lupa do Espírito Santo e algo novo aparece, algo novo eu consigo ver, algo que na primeira instância eu não havia visto, algo que quando eu folhei a Bíblia não compreendi, algo que a última vez que o meu pastor pregou também não foi mencionado. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus, ela pode ser, meu irmão, lida todos os dias, e nós podemos nos aperceber de direções diferentes e termos o entendimento mais profundo do texto. O Romanos 12, versículo 2, diz assim na NVI: não se amolde ao padrão desse mundo. Em algumas Bíblias, não se conforme com o padrão desse mundo. Eu gosto do não se amolde, de se amoldar, de ficar igual. Não se amoldem ao padrão deste mundo, disse o Romanos 12, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez para você. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero me deter nessa palavra transformem-se. Transformem-se. Se você for procurar no original, no grego, a palavra ali pode ser metanoia. Quando nós estamos falando de mudança de pensamento, nós estamos falando de metanoia. Quando nós estamos falando de converter, de mudar, metanoia. Se você estivesse aqui, eu ia dizer para você repetir alguém que estivesse ao seu lado. E eu diria para você pedir à pessoa que repetisse com você: metanoia muda do lado de dentro. Metanoia muda meus pensamentos. Metanoia converte ou converge meus pensamentos. Mas a palavra transforme-se também pode ser compreendida como metamorfose. E metamorfose não se fala de uma transformação do lado de dentro, mas metamorfose está falando muito mais da mudança e transformação do lado de fora, ao exemplo de uma lagarta que no momento da sua vida se transforma numa borboleta. Do lado de dentro da lagarta não muda absolutamente nada.
Mas do lado de fora muda tudo, é uma metamorfose. Esse transforme-se pode ser compreendido, metanoia, muda do lado de dentro. Metamorfose, muda do lado de fora. E eu queria que você compreendesse hoje um pouquinho mais profundo, porque talvez a primeira vez que você compreendeu esse texto, você compreendeu metanoia. Talvez hoje você compreenda metamorfose. Talvez você nunca havia compreendido nem metanoia e nem metamorfose. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, que me revelou essa palavra, Ele quer falar de mudança. O texto fala transformação, mas eu quero usar mais essa expressão mudança, mudança, mudança. Ah, meu irmão, se você compreender hoje, que tanto as coisas, como as pessoas, é da vontade de Deus que elas mudem, que elas se transformem. As coisas ou as pessoas existem para serem mudadas. Eu repito, as coisas e as pessoas existem para serem mudadas. E elas estão sempre, meu irmão, ao longo da história, elas estão mudando, elas estão transformando. As coisas mudam e as pessoas transformam. As coisas mudam e as pessoas transformam. As pessoas transformam do lado de dentro, as pessoas transformam do lado de fora. É metanoia, é metamorfose. Para as coisas, mudanças. Para os homens, transformação. Mas para que eu não fique falando as duas coisas, eu vou usar uma expressão só: mudança. Tanto as coisas quanto as pessoas foram feitas e existem para serem mudadas. Os tempos mudam, as épocas mudam. Hoje, por exemplo, eu me peguei, irmão, pensando há 30 anos atrás, porque eu vou fazer 50 anos agora em agosto. Aliás, não esqueça, eu vou fazer 50 anos agora em agosto, e eu comecei a dar uma olhada na minha vida há 30 anos atrás. Onde, meu irmão, há 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, era jovem, eu imaginaria que um dia nós estaríamos vendo uma live. Aonde que há 30 anos atrás, eu poderia imaginar que um culto não seria presencial, que as pessoas estariam fazendo cultos por internets. O celular, irmão, ele existia, ou estava sendo descoberto nessa época aí. As pessoas teriam, as crianças teriam um celular para assistir uma mensagem e um culto online, uma live pela internet. Elas teriam na palma da sua mão esse controle. A prova maior de que as coisas mudam e as pessoas transformam é a minha própria existência. Ao longo de 50 anos, muita coisa mudou, mas, irmão, o mundo não existe há 50 anos. Nós podemos recapitular milênios. Hoje as pessoas vêm ao culto quando tem presencial. Elas vêm de carro, elas vêm de metrô, elas vêm de ônibus. Mas houve um tempo na história que as pessoas iam no culto a cavalo. Elas iam no culto com carroças. Elas iam aos templos com seus animais. Houve um tempo que as pessoas liam as Escrituras. O próprio Jesus leu as Escrituras no templo. O livro de Isaías, ele leu num rolo de papiro, ou um rolo de couro de animal. As Escrituras eram lidas nos templos desta forma: um pergaminho, um rolo, ou era de papiro, ou era de couro de animal. Jesus Cristo leu a Bíblia dessa forma. Hoje, as pessoas, quando vêm aos templos, elas leem a Bíblia em tablets. Os pastores não levam mais Bíblias, eles levam seus tablets, seus celulares. Por quê? Porque as coisas mudam, os tempos mudam, as épocas mudam e as pessoas transformam. Eu acabei de ler um texto com você, onde o próprio Deus, ele diz para os homens, através da vida do apóstolo Paulo: não se amolde a esse mundo,
Transformem-se na maneira de pensar, para que vocês experimentem outras coisas. É fato que para nós experimentarmos coisas novas, coisas diferentes, coisas maiores, a transformação, a mudança é necessária. A mudança, meu irmão, ela chega a ser algo necessário para você experimentar qualquer coisa nova na sua vida por dentro, ou qualquer coisa nova na sua vida por fora. Nós estamos hoje diante de uma palavra e temos que compreender isso. Coisas mudam, pessoas mudam, e sabendo que coisas mudam e pessoas mudam, você não pode colocar a sua fé em coisas que mudam. Você não pode colocar a sua fé em pessoas que mudam. A Bíblia diz que o nosso Deus, e só o nosso Deus, é imutável. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Ele não tem sombra de variação, nem por um segundo, nem um milímetro. Ele é perfeito. Mas e as coisas mudam, e as pessoas mudam. Se as coisas e as pessoas mudam, não deposite a sua fé neste lugar, nem nas coisas, nem nas pessoas. Deposite a sua fé em Deus. Creia em Deus, porque Ele sempre será o mesmo. Credibilize a palavra de Deus, porque ela sempre será a mesma. Céu passa, terra passa, mas a palavra e o Deus da palavra permanecem para sempre. Cuidado com a palavra dos homens. Cuidado com a palavra dos homens, porque os homens mudam. Cuidado, meu irmão, com as coisas, porque as coisas mudam. As coisas e as pessoas foram feitas para isso, para mudarem os tempos, as épocas, para mudarem. Só Deus existe para não mudar. Só a palavra de Deus existe para não sofrer nenhum tipo de alteração. Pastor, me dá um exemplo aí das coisas. Quando as coisas mudam, me dá um exemplo de pessoas também, quando as pessoas mudam. Eu vou dar para você exemplos aqui de Mogi Guaçu, exemplos que você conhece, exemplos, meu irmão, que você talvez se identifique. Mas antes de dar o exemplo de coisas e pessoas que mudam, eu queria deixar bem claro uma coisa para você. Embora as coisas e as pessoas existam para mudarem, nós, os homens, detestamos mudanças. Nós, os homens, detestamos quando as pessoas mudam, ou quando as coisas mudam, porque nós gostamos do controle, nós gostamos do conforto, do lugar que eu já conheço, do lugar que é estável, daquilo que já está no meu controle. E quando elas mudam, sejam coisas, e quando elas mudam, sejam pessoas, os homens se afastam. Quando as coisas estão mudando e as pessoas estão mudando, os homens normalmente se afastam. Eles não gostam da mudança. Só tem um que gosta da mudança: Deus. Só tem um que sonhou com a mudança: Deus. Ele propriamente não muda, mas Ele fez tudo o que fez para que mudasse, para que se renovasse, para que crescesse, ampliasse, progredisse. Tanto coisas quanto pessoas existem para serem mudadas. Algumas coisas estão mudando normalmente, e algumas coisas estão mudando intencionalmente. Algumas pessoas também estão mudando normalmente, e algumas pessoas estão mudando intencionalmente. Mas quando mudam, quando sofrem alteração, nós não gostamos, nós nos afastamos. Vou dar um exemplo para você de coisas primeiro. Eu sou pastor aqui em Mogi Guaçu, já fazem 12 anos que eu sou pastor nesta cidade. E já fazem 20 anos que eu pastoreio, que eu apacento igrejas. Mas nesse tempo que eu estou aqui em Mogi Guaçu, 12 anos, nós começamos num bairro aqui chamado Planalto Verde. Enquanto nós estávamos no Planalto Verde, eu estava ali apacentando, pregando, orando, mas as coisas mudam. Um dia eu disse para as pessoas lá do Planalto Verde:
a igreja, o templo, estará se mudando lá para a Avenida dos Trabalhadores. Algumas pessoas se incomodaram, algumas pessoas não gostaram, outras gostaram, outras ficaram felizes. E aí, pastor, quando saiu do Planalto para Trabalhadores, muitos homens se afastaram. Eu fiquei alguns anos lá na Trabalhadores e um dia eu disse: o templo vai mudar outra vez, nós vamos lá para a capela. E outra vez, alguns homens se afastaram. Nós estamos aqui na capela há alguns anos, e eu estou dizendo aos homens: em breve nós estaremos lá na Sinésio Ramos, e eu não tenho dúvida que nessa mudança, alguns homens vão se afastar. Por quê, pastor? Porque quando as coisas mudam, quando as pessoas mudam, os homens se afastam. E por que, pastor, os homens se afastam? Primeiro, porque eles não gostam. E segundo, porque as coisas novas só chegam quando as velhas saem de cena. As pessoas, meu irmão, novas, as novas conexões, as conexões que você precisa, elas só vão chegar na sua vida quando, meu irmão, outras se afastarem. Pastor, eu não quero que essa pessoa se afaste da minha vida nunca. Louco! Pastor, eu não quero que as coisas mudem na minha vida. Louco! Pastor, eu gosto tanto dessas coisas, eu gosto tanto dessas pessoas. Irmão, Deus fez as coisas e as pessoas para mudarem. E quando Deus começa a mover o seu braço forte, a sua mão poderosa, mudando coisas e mudando pessoas, homens se afastam, homens se achegam. Quantas pessoas eu conheci na Avenida dos Trabalhadores que não haviam lá no Planalto? Quantas pessoas eu conheci aqui na capela que não haviam na Trabalhadores? Quantas pessoas eu vou conhecer lá na Sinésio Ramos que não estão aqui? E eu só vou conhecê-las, elas só vão se achegarem quando mudar as coisas por aqui. Às vezes eu e você não compreendemos o tempo de Deus, não compreendemos as coisas de Deus e nos entristecemos quando as coisas mudam. Mas quando você começar a crescer e amadurecer espiritualmente, você vai até orar a palavra de Deus de Romanos, dizendo: transforma a minha maneira de pensar, Senhor, porque eu não quero que as coisas mudem. Transforma a minha maneira de pensar, porque eu não quero que as pessoas que estão à minha volta mudem. Eu não quero que isso se perca, eu não quero que isso se afaste, eu não quero que isso saia. Mas você jamais vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, que só se manifestará quando coisas e pessoas mudarem e muitos se afastarem de você. Aquele espaço precisa ficar vago. Aquele vinho novo só vai chegar, meu irmão, quando aquele vinho velho sair. Nós não gostamos de mudanças, mas fomos feitos para mudanças. Nós não gostamos de transformação, nem de metanoia e nem de metamorfose. Mas é necessário, o nosso Deus que sabe todas as coisas nos fez para metanoia, nos fez para metamorfose. Muda por dentro, muda por fora. Nós estamos sempre a caminho. Se você me perguntar: pastor, para onde eu estou indo nesse momento da minha vida? Você está indo para um tempo de mudança. Para onde está indo, pastor, as pessoas à minha volta? Todas para um tempo de mudança. Pastor, quantas coisas vão ficar? E quantas pessoas vão ficar? Eu não sei. Eu sei, meu irmão, que coisas vão sair e pessoas também vão sair. Pastor, será todas as coisas que vão sair? Não. Será todas as pessoas que vão sair? Não, também. Algumas coisas e algumas pessoas vão caminhar com você ao longo da sua vida, mas muitas coisas e muitas pessoas, elas vão trilhar um tempo, um momento, elas vão, meu irmão, por um período, por uma época. Umas pessoas chegavam, meu irmão, de cavalos. Se elas tivessem chegado de cavalos até hoje nos templos, os carros não teriam chegado. Se as pessoas estivessem lendo
papiro. Se as pessoas estivessem lendo ainda, meu irmão, em rolos de couro de animal, não haveria espaço para um tablet, para um celular. Se nós, irmão, não tivéssemos mudado, nós não teríamos hoje a possibilidade de fazer um culto como este, numa live, onde eu aqui no Brasil posso estar sendo visto e ouvido em qualquer lugar do mundo. As coisas foram feitas para mudarem, as pessoas foram feitas para se transformarem. No que, pastor? Naquilo que Deus sonhou para elas. Naquilo que Deus sonhou para ela. Eu e você estamos em transformação. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que eu e você alcancemos a estatura do varão perfeito. E para alcançar a estatura do varão perfeito, tem que ter muita metanoia, tem que ter muita metamorfose. Mas e se eu me agarro nas coisas? E se eu me agarro nas pessoas? Eu vou dizer uma palavra dura para você, mas Deus não tolera pessoas que não mudam. Deus não vai tolerar você, irmão, que não quer a mudança, que não quer a transformação, que se recusa, que resiste, que insiste, com dureza de coração, irmão, coração obstinado. Deus não vai tolerar esse homem que não quer transformação. Deus não vai tolerar esse homem que não quer metanoia, que não quer metamorfose. Deus não vai tolerar esse homem que não quer que as coisas mudem, porque as coisas foram feitas para mudarem e as pessoas para se transformarem. Eu não sei o quanto as coisas já mudaram para você, e também não sei o quanto você já foi transformado. Mas de uma coisa eu sei: todo momento que as coisas estão mudando, e todo momento que você está transformando, as pessoas vão estar se afastando, irmão. E eu não digo quando você está se transformando apenas para o bem, viu? Porque a gente fala transformou, pensa que a pessoa está transformando só para o que é bom. Irmão, tem gente que está transformando no que é ruim, mas elas estão transformando. Algumas pessoas estão se transformando em algo horrível, e algumas pessoas estão se transformando em algo lindo. A obra de Deus transforma em coisas perfeitas, e as obras dos homens e do diabo em coisas horríveis. Irmão, eu não sei se você sabe, mas o demônio era anjo. Pastor, por que um anjo virou demônio? Transformou. Pastor, mas tem anjo que é anjo até hoje? Tem. Até anjo que virou demônio. Tem crente que virou diabo, pastor? Quase. Tem crente que de adorador se transformou num perseguidor da igreja, num perseguidor de pastores. Tem também. Quando as pessoas transformam, não quer dizer, meu irmão, que só vão se transformar em algo lindo e algo maravilhoso. E quando existe transformação, os homens se afastam, seja para o que é bom, ou seja para o que é ruim. Se tem transformação, tem gente se afastando, seja para o bom, ou seja para o ruim. Eu vou dar um exemplo para você de homens que foram transformados em coisas boas. Olha um exemplo. Você lembra quando você conheceu Jesus? Pastor, eu bebia, eu fumava, eu prostituía, eu virava do avesso. E aí eu conheci Jesus, eu transformei, pastor. E quando você transformou em algo bom, o que aconteceu? As pessoas se afastaram de mim, pastor. Não diga. Você se transformou em algo bom, e as pessoas, os homens se afastaram de você. Pastor, perdi todos os meus amigos. Pastor, a minha família se afastou de mim. Mas por quê? Você se transformou em demônio? Não, pastor, eu fiquei mais santo. Não, pastor, eu passei a viver uma vida cristocêntrica. Eu passei a pensar nas coisas do alto, passei a ler a Bíblia, passei a obedecer a Bíblia. E aí que as pessoas se afastaram. Porque quando há mudança, sejam em coisas ou sejam em pessoas, homens se afastam. Mas da mesma sorte eu te pergunto, todos os seus amigos saíram, a sua família também se afastou de você. Mas perceba, conexões de ouro chegaram, pastores chegaram na sua vida,
Homens de Deus chegaram na sua vida. Mulheres de Deus chegaram na sua vida. Talvez você tenha se casado com uma mulher de Deus porque você transformou. Talvez hoje você tenha uma vida, um crescimento espiritual, porque você aceitou Jesus, transformou, o mundo se afastou, a igreja encostou, e hoje você está sendo discipulado, está sendo amadurecido, está sendo ensinado, está sendo enviado. Coisas e pessoas mudam, são feitas para isso. E quando está acontecendo qualquer tipo de mudança, nós, os homens, não gostamos. E quando está acontecendo um tipo de mudança, pessoas estão se afastando, mesmo quando você está se tornando em algo melhor. Não vá pensar você que as pessoas se afastam quando você só transforma em algo pior. Seja para pior ou seja para melhor, pessoas vão se afastar. É incrível. Pastor, aquele irmão não está falando mais comigo, aquela irmã não está falando mais comigo. Com certeza você mudou. E eles até dizem: aquela pessoa era assim, era assado, eu gostava quando ele era assim, mas ele mudou, e agora que ele mudou, não, agora não quero mais falar com ele não. Se você ficar muito santo, pessoas vão se afastar. Se você ficar muito impuro, pessoas também vão se afastar. Para os dois lados da espada, seja para o bem, seja para o mal, pessoas vão se afastar. E aí? Seja para o bem, seja para o mal, pessoas vão chegar. Pastor, eu me afastei para o mal, pessoas vão chegar. Pastor, eu me afastei para o bem, pessoas vão chegar. Eu não quero falar do lado mal, eu quero falar do lado bom. Você que está mudando para algo melhor, transformando, metanoia, metamorfose, mudando o jeito de ser. Pastor, aconteceu comigo, vou dar um exemplo, uma metanoia, eu mudei o meu pensamento. Pastor, mudei minha maneira de pensar, parei de falar na gíria, parei de falar palavrão. E como é que foi a metamorfose, pastor? Mudei meu corte de cabelo, mudei minha barba, mudei minha roupa. Mudou por dentro, mudou por fora, foi metanoia, foi metamorfose. As pessoas falam: quem te viu, quem te veio? Pastor, você foi feito para ser transformado. E os lugares, pastor, os lugares mudaram. Pastor, eu vou falar uma coisa para você. Tanto é verdade que você está falando, que o mundo mudou, pastor. Não vamos falar nem de um lugar, vamos falar do mundo. Pastor, o mundo mudou. As pessoas têm que andar de máscara na rua, por quê? Porque o mundo mudou. Quando você espirrava, pastor, as pessoas falavam saúde. E hoje, quando você espirra, as pessoas correm, fogem, porque o mundo mudou. Antes, pastor, a gente passava álcool nas coisas, e agora é álcool na gente. O mundo mudou. E aí, pastor, não tem nada de novo, porque o mundo foi feito para mudar, e as pessoas foram feitas para mudar. Pastor, Deus não tolera quem não muda. Deus não tolera, porque Deus tem plano, Deus tem propósito, para que pessoas mudem. Deus tem plano, Deus tem propósito para que coisas mudem. Precisa mudar para o novo chegar, precisa mudar para crescer, para avançar. Eu louvo a Deus, irmão, por uma palavra dessa. Porque quando eu percebo que está tudo certo, pastor, as coisas estão mudando, está tudo certo. Pastor, as pessoas estão mudando, está tudo certo, porque as coisas, as pessoas existem para mudar. E aí, pastor, eu não gosto muito de mudança, porque eu perco controle. Pastor, eu não gosto muito de mudança, eu prefiro o jeito tradicional. Deus não tolera quem não muda. Pastor, o que eu devo fazer então, agora que eu percebi que as coisas e as pessoas devem mudar, e estão mudando, e estão transformando, por dentro e por fora? Filadélfia, hoje eu me peguei falando com a pastora Zenaida, e o mesmo assunto que eu falei com a pastora Zenaida, eu vou falar para você. Se você percebeu que o mundo mudou, se você percebeu que as coisas, as pessoas mudaram, você tem que parar e discernir.
Você tem que parar e observar, discernir. Pastor, o mundo, as pessoas, está tudo diferente. O que eu devo fazer? Irmão, a palavra de ordem para você que está parando hoje nessa mensagem: discirna e siga Deus. O que, pastor? Se o mundo está mudando, se as pessoas estão mudando, se os governos estão mudando, discirna todas as coisas. Não seja uma pessoa que reage de forma sentimental. Seja espiritual e discirna. E se você for fazer alguma coisa, siga Deus. Pastor, eu tive muita fé nas coisas, as coisas mudam. Eu tive muita fé nas pessoas, as pessoas mudam. Tenha, meu irmão, a sua fé em Deus, que é imutável. E quando Deus se mover, siga-o. Pastor, eu nem parei para pensar, porque mediante a tudo que está acontecendo à minha volta, eu estou olhando para as coisas e estou olhando para as pessoas. Você está errado. Pare de se impressionar com a mudança das coisas. Pare de se impressionar com a mudança das pessoas. Discirna para onde Deus está indo e siga-o, porque coisas e pessoas existem só para isso e devem estar sendo, meu irmão, em todo momento transformadas, mudadas. Não se impressione. O mundo já mudou muitas vezes, as pessoas já mudaram muitas vezes. Tem gente chegando na sua vida, tem gente saindo da sua vida. Não ache isso um absurdo. Pastor, mas andou comigo 15 anos. Se você mudar, ele não anda com você nem mais um ano. Pastor, andou comigo 20 anos. Se você transformar, não vai andar com você nem mais um ano. Pastor, então não vou mudar, porque eu gosto que seja assim. Deus não tolera quem não muda. Você precisa compreender, irmão. Essas pessoas que você tanto ama, elas vão se afastar quando você mudar. Essas pessoas que você come, que você bebe, que você se diverte, que você passeia, que você viaja, que você se abre, que você se aconselha, quando você for transformado na sua maneira de pensar, essas pessoas não vão estar mais com você. E aí? Outras novas vão chegar. Que novas, pastor? Aquelas que você precisa para esse momento da sua vida. Essas novas que vão chegar com ideias novas que aqueles velhos não tinham, porque aqueles velhos, aquela conversa é a mesma, o pensamento é o mesmo, o dia a dia é o mesmo, os lugares são os mesmos, as festas são as mesmas, as piadas são as mesmas. E esses novos você nunca viu, esse novo você não conhece. Essa ideia, essa conversa, esse lugar, essa viagem, esse encontro, essa conexão é necessária. Seja de coisas, seja de pessoas. Irmão, eu só estou aqui em Mogi Guaçu porque as coisas mudaram na minha vida. De São Paulo eu fui para Limeira, eu fui para Jundiaí, eu fui para Martinho Prado, eu estou aqui. A Zenaida, meu irmão, saiu da Colômbia, foi para Venezuela, foi para Uruguai, foi para o Paraguai e veio para o Brasil. Pastor, por quê? Porque as coisas foram mudando para ela. Você já imaginou se a pastora Zenaida, quando as coisas mudaram para ela, ela não quisesse as coisas novas, ela não teria ido para a Venezuela. Quando as coisas mudaram na Venezuela, ela não teria ido, meu irmão, para Argentina. Ela foi para a Argentina, ela foi para o Uruguai. Não, eu fui para o Uruguai, ela foi para o Paraguai. As coisas e as pessoas foram mudando na vida da pastora Zenaida, até ela me encontrar. As coisas e as pessoas foram mudando na minha também, até eu encontrar ela. Eu vou usar você, membro da Filadélfia. As coisas e as pessoas foram mudando na tua vida até a gente se encontrar. Aí você diz, pastor, você é tão diferente do outro pastor.
Você pensa diferente, você prega diferente, você é diferente. Eu sou diferente necessário. Talvez, irmão, talvez vai chegar um momento que eu não vou poder mais te ajudar, porque eu vou mudar, e quando eu mudar, muita gente na minha vida, e muita gente na minha vida, é gente saindo, é gente chegando. Toda vez que eu mudo, é gente saindo, é gente chegando. Toda vez que eu transformo, é gente saindo, é gente chegando. E aí que está tudo certo, e aí que é Deus no negócio, e aí, meu irmão, que fomos feitos para serem transformados, tanto coisas quanto pessoas. Quero ler mais um texto da Bíblia para calçar esse pensamento de uma outra forma de pensamento. Dá uma olhada nisso. Eclesiastes, eu vou ler com você. O Eclesiastes 3, eu vou ler com você. Para tudo há uma ocasião certa, ou há um tempo certo em algumas Bíblias. Há um tempo certo para cada propósito debaixo desse céu. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Pastor, eu não gosto quando as pessoas morrem. Irmão, mas se não morrer gente, não vai nascer gente. Eu estava fazendo uma pergunta para o Google. Eu perguntei para o Google qual a estatística de morte no mundo até esse momento. Não no ano de 2021, mas um tempo de existência. Irmão, mais morreu gente do que nasceu. Mais morreu do que nasceu. Nós temos hoje no mundo, acho que 7 bilhões, ou mais de 7 bilhões de pessoas, mas pergunta para o Google quantos que morreu. Irmão, se não me engano é 9, a estatística. Pastor, tem gente nascendo? Tem, mas por quê? Porque tem gente morrendo. Pastor, eu não gosto que as pessoas morrem, mas é necessário que as pessoas morram, porque quando morre chega alguém novo na sua vida. Você sabia que Jesus teve que morrer para o Espírito Santo chegar? O que, pastor? Você sabia que o Jesus de Nazaré teve que morrer para que o Espírito Santo viesse e enchesse a tua vida com poder? Pastor, foi tão triste quando Jesus morreu? Foi. Mas foi tão bom quando o Espírito chegou? Foi. As pessoas, as coisas têm que mudar. Tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que se plantou. Tem gente que lê na Bíblia, pastor, tem tempo de plantar e tempo de colher, mas não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Talvez você não goste muito de arrancar da sua vida coisas que você plantou, de tirar da sua vida coisas que você plantou, mas é bíblico. Tem tempo, meu irmão, de você derrubar e tem tempo de construir. Pastor, que tempo que a Filadélfia de Mogi Guaçu está vivendo? De derrubar? Não, de construir. Por quê? Porque é tempo de construir. Não é porque nós queremos, não é porque nós gostamos, é porque simplesmente é o tempo de construir. E ponto. Pastor, tem tempo de chorar? Tem tempo de rir? Eu gosto muito desse texto aqui, ó. Tem tempo de prantear e tem tempo de dançar. Tem tempo de espalhar pedra e de ajuntar pedra. Esse aqui, ó. Tem tempo de abraçar e tem tempo de se conter. Irmão, dá para abraçar as pessoas na rua agora? É tempo de abraçar ou é tempo de conter-se? Engraçado, né? Olha como a Bíblia sabe todas as coisas. Nós não estamos no tempo de abraçar pessoas, nós estamos no tempo de nos conter a isso. Mas nem parece que é verdade. Existe um tempo, se eu ficasse lendo, irmão, tem tempo para tudo. Mas eu queria dizer para você, então, se tem tempo para tudo, e as coisas estão mudando, pastor,
E a pandemia? E essa pandemia mundial aí, pastor? Vai mudar. Existe um tempo que vai mudar. Pastor, o mundo está em crise, as pessoas estão perdendo. Irmão, esse tempo também vai mudar. Uma hora esse tempo vai mudar, porque as coisas mudam e as pessoas também. E isso é fato. A história, ela nos ensina isso, e a vida de quem já viveu um pouco também já sabe disso. Pastor, os meus inimigos estão me perseguindo. É só por um tempo. O que, pastor? As pessoas estão me perseguindo, pastor. É só por um tempo. A pandemia, só por um tempo. A crise, é um tempo. Você está sozinho? É só por um tempo. Mas tem um outro lado que às vezes eu não penso. Por exemplo, sua mulher é bonita? Deixa eu te falar uma verdade. É só por um tempo. Seu pastor te ama? É só por um tempo. Seu carro é novo? É só por um tempo. Sua vida é nova? Irmão, é só por um tempo. Eu gosto dessa aqui, ó. Viver nesse mundo é só por um tempo. Irmão, tudo, sem exceções, é só por um tempo. Por quê? Porque vai mudar, 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 porque foram feitas para mudar, sejam coisas ou sejam pessoas, vai mudar. Tudo que existe é só por um tempo. Pastor, e a igreja Filadélfia? Por um tempo ela vai existir. E o pastor Marcelo? Por um tempo eu vou existir. E a pastora Zenaida? Por um tempo ela vai existir. Tudo muda, irmão. Tudo está mudando, seja coisa, seja pessoas. O que eu devo fazer, pastor? Segue Deus. O que eu devo fazer, pastor? Segue Deus, meu irmão. Porque Ele não vai passar e também não vai mudar. Discirna Filadélfia. Em vez de você ficar impressionado com as coisas que estão mudando e com as pessoas que estão mudando, discirna. Busque onde é que está Deus, para onde Ele está indo. Eu vou dizer uma frase para você que talvez você não entenda muito bem, mas eu vou dizer: não fique onde Deus estava. Pastor, repete para mim. Não fique onde Deus estava. Pastor, por que eu não devo ficar onde Deus estava? Porque Ele não está mais lá. Segue Deus. Vou dar um exemplo para você, hein? Esse exemplo é mais para mim do que para você, mas vou dar. Imagine um dia que Deus chegou e falou para mim: Marcelo, fique aqui. Eu fiquei. Eu obedeci a Deus. Fica aí, Marcelo. Eu estou aqui, eu obedeço. Aí Deus foi para lá. Deus foi para lá. E Deus falou: Marcelo, muda. Marcelo, transforma. Marcelo, sai daí. E eu falei para Deus assim: mas aqui é tão bom, Deus. Eu gosto tanto daqui. Aqui está tão seguro, aqui está tão no controle, aqui está tão próspero, aqui está tão bom. Eu não tolero quem não transforma, hein? Eu não tolero quem não muda, hein? Pastor, por que você fica falando segue Deus? É por causa disso. Porque num momento da sua vida você pode ter até obedecido e está num lugar de obediência, mas Deus se moveu, querido. E você está no lugar onde Deus estava. Ele não estava lá, Ele se moveu. Segue Deus, discirna. Mas não gosta de mudança, pastor.
Eu não gosto de mudança, eu gosto de controle. Aqui tá bom. Já faz 15 anos que eu estou aqui, pastor. Faz 20 que eu vivo aqui. Eu gosto daqui, meu lugar é aqui. Deus me trouxe aqui. Segue Deus. Deus está sempre se movendo. As coisas estão sempre mudando. As pessoas estão sempre transformando. E aí? E que lá onde Deus está, é que as conexões estão. Onde Deus está, é que as coisas estão, meu irmão, sendo aperfeiçoadas, amadurecidas. É lá que experimenta a boa, perfeita, agradável. Imagine você, que Deus me mandou lá para Martinho Prado Júnior. Eu fui. Pastor Marcelo, Martinho Prado Júnior, sim Senhor, eis-me aqui. Constrói uma igreja, sim Senhor. Eu construí a igreja, ficou linda a igreja. Eu estou lá, meu irmão, numa igreja linda, construída, estabilizado. Comprei uma casa em Martinho Prado, casei em Martinho Prado, tive o meu primeiro filho em Martinho Prado, viajei para a África, morava lá em Martinho Prado. Estou, meu irmão, feliz, estou pleno. Aí Deus se moveu. Para onde Deus foi? Foi lá para Mogi Guaçu. Deus foi para Mogi Guaçu e falou: Marcelo, o que você está fazendo aí? Ah, Deus, aqui está bom. Faz 10 anos que eu estou aqui. A minha casa é aqui, eu casei aqui, meu filho é aqui, a igreja construiu aqui, é tudo aqui, está maravilhoso aqui, Senhor. Eu não tolero quem não muda, Marcelo. Segue Deus. Eu vim para Mogi Guaçu. O que é que tinha aqui em Mogi Guaçu, pastor? Uma garagem. O quê? Uma garagem. Eu pregava numa garagem, não tinha microfone, não tinha teclado, não tinha púlpito, não tinha nada. Era eu, umas cadeiras e umas pessoas. Pastor, você não ficava com saudade lá de Martinho Prado, da sua casa construída? Porque quando você veio para Mogi Guaçu, você teve que pagar aluguel, pastor. Você não ficava com saudade daquela igreja linda, construída, massa corrida, púlpito, iluminação, fachada, som. Todo mundo te conhecia, todo mundo sabia. Eu não posso, meu irmão, eu não posso. Por que você não pode, pastor? Porque existe uma palavra, meu irmão, e Deus me usou para dar essa palavra para uma irmã. Eu estava orando essa madrugada passada aí. Estava orando por uma irmã e Deus me deu essa palavra para a irmã, mas eu também peguei ela para mim, sabia? Ô irmã, peguei sua palavra para mim. Pastor, o que fala no Isaías 43:18 que você deu para a sua irmã lá, que você estava orando por ela? Diz assim, Isaías 43:18: esqueça o que se foi, não viva no passado. O que, pastor? Esquece o que se foi, não viva no passado. Quem falou isso? Deus. Para quem? Para quem quiser escutar. Segue Deus. Discirna. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando. E Deus não está mudando, mas Deus está se movendo. Deus não está mudando, mas Deus está se movendo. Segue Deus, igreja. Segue Deus. Não esteja no lugar que Deus estava. Por melhor que seja, por mais maravilhoso que seja, por tremendo que seja, por bom que seja. Pastor, lá está meus amigos, lá está minha família, lá está minha casa, lá está minha igreja, lá está tudo. Segue Deus. Esquece o que se foi. Não viva no passado. Pastor, pode lembrar do passado? Posso lembrar, mas não posso viver lá. Pastor, não gosto que as coisas mudam. As coisas foram feitas para mudança e pessoas também. E eu, pastor, Deus não tolera quem não muda, hein? Pastor, mas as pessoas vão se afastar de mim, meus amigos, minha família, minha segurança. Segue Deus, Filadélfia. Deus não muda, mas Ele se move. Segue Deus. Cuidado para a sua obediência, porque eu estou aqui em Martinho Prado, construí igreja, tenho casa, casei, tenho filho, estou na obediência, mas quando Deus se move, e eu não sigo e fico lá, aquela obediência se transformou em desobediência, aquela obediência se transformou numa desobediência. Deus se moveu, eu não segui.
Porque quando Deus se move e eu não sigo, aqui, meu irmão, eu estou fazendo a minha própria vontade. Pastor, aqui para mim está bom, aqui está gostoso, eu vou ficar aqui mesmo. Irmão, você começa a fazer a sua própria vontade, porque você não quer mudar. Porque mudança gera desconforto. Deus está falando muito comigo. Ô pastor Marcelo, para você sair aqui da capela, que está uma delícia, pastor, vocês têm uma igreja linda, vocês têm um espaço para criança lindo, vocês têm piscina, vocês têm chácara, vocês têm churrasqueira, vocês têm cozinha, vocês têm, como é que está aí? Aqui está muito bom, irmão, aqui está maravilhoso, aqui tem live, aqui tem tudo, mas eu preciso seguir Deus, e Deus está indo, meu irmão, lá para Sinésio Ramos. E o que é lá, pastor? Lá, minha irmã, é desafio. E o que é lá? Lá é desconforto. E o que é lá? Lá é muito trabalho. E o que é lá, irmão? Lá é pessoas se afastando de mim. Mas também lá é pessoas se achegando até mim. Estou dando meu exemplo para você, mas você deve ter o seu, né? Eu vou adorar o meu Deus, o Deus que eu estou seguindo, faz 20 anos que eu sigo Ele. Siga Deus, Filadélfia. Deus não muda, mas se move. Esqueça o passado. Não fica onde Deus estava. Discirna. Veja o que Deus está fazendo. Veja para onde Deus está te chamando. Veja o que Ele está querendo. Não se apegue às coisas, não se apegue às pessoas, sejam quem elas forem, pode ser até tua família, porque não foi Deus que falou para Abraão: deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa essa terra, deixa essa casa, sai daí. Por quê? Porque eu estou me movendo. Pode ser até seu pai, pode ser até sua mãe, quanto mais os seus amigos. Siga Deus. Consagro dízimos, consagro ofertas, consagro louvores, consagro esse tempo, te louvo, porque enquanto as coisas e as pessoas estão mudando, o Teu Espírito Santo me convida a discernir, o Teu Espírito me mostra onde o Senhor está, e eu ouço um grito: siga Ele, e eu estou, Senhor Deus, vivendo desta forma, não no conforto, não onde está bom para mim, mas onde o Senhor quer que eu esteja, mesmo que pessoas se afastem, mesmo que o preço seja maior, seja mais alto, é desconfortável, é trabalhoso, é difícil, mas o Senhor está lá. E isso que me torna, Senhor Deus, feliz, saber que eu estou onde o Senhor está, não onde o Senhor estava. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, glorifica Teu nome, Pai, atua, Senhor Deus, poderosamente através dessa palavra, chacoalhando as estruturas, Senhor Deus, do povo que assiste, desses que estão lá, Senhor Deus, onde o Senhor estava. Eles não se apercebem que o Senhor não muda, mas o Senhor se move. Que eles ouçam o grito do Teu Espírito hoje: siga Deus. Deus não tolera quem não muda. Siga Deus. E evareja Adonai veismereja. E a era Adonai panavileja veironeja. E sa Adonai panavileja veia assembleja. Shalom do Deus que se move e não muda. Shalom do Deus que não tolera quem não quer transformação. Shalom do Deus que me avisa por misericórdia: não fique onde eu estive. Glorifica Teu nome, Deus, e nos instrua, nos permita discernir, Senhor Deus, que as coisas e as pessoas não chamem tanto a nossa atenção, a ponto de tirarmos os olhos do lugar para onde o Senhor está indo. Que nós possamos nos aperceber hoje, Senhor, através dessa palavra. Tem um tempo para tudo, e tudo está passando, e tudo está mudando. É só o Senhor, a Sua palavra que permanece para sempre. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, e Te agradeço por esta palavra de direcionamento, de discernimento, de despertamento para a minha vida e para a igreja Filadélfia,
em nome de Jesus. Abençoada, abençoado e abençoado.